Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e hoje vamos comentar sobre a inflação em 2021 e como que a poupança teve um rendimento negativo de 6,37%. O que a inflação teve a ver com isso e o que a inflação pode estar causando de prejuízo nos seus investimentos? Nesse vídeo a gente vai calcular exatamente isso, como saber a rentabilidade real descontada da inflação. Mas para antes de iniciarmos esse assunto, vamos ter que entender o que é isso. O que é o efeito da inflação perante os nossos investimentos? Quando a gente está falando de inflação, podemos levar em consideração, por exemplo, o salário. O nosso salário, ele compra as nossas necessidades. A nossa comida, a nossa moradia, a nossa saúde, nossos remédios. Há quem diga que dinheiro não traz felicidade, mas não é assunto para esse vídeo. Mas é muito importante a gente entender que se o nosso dinheiro compra menos coisa, ou seja, se o nosso investimento rende menos que a inflação, fazendo um paralelo, a gente está perdendo dinheiro. Por exemplo, no salário. Se a gente tem um salário que cresceu 6% e as coisas ao nosso redor ficaram 10% mais caras, a gente está devendo 3% para o mercado. É simples. A gente não tem a mesma capacidade de comprar o produto que antes era 0%, cresceu 10% no seu custo, ou seja, a gente comprava ele a R$1, ele cresceu 10%, e o nosso salário, que vamos supor que era R$1 também, a gente comprava o nosso salário, a gente comprava com o nosso salário esse produto, desculpa. Agora, esse produto ele cresceu em 10% e o nosso salário cresceu só 6%. Então, a gente não consegue comprar o mesmo produto, porque ele está mais caro. Então, é muito importante que a gente consiga ver isso nos nossos investimentos. Se a inflação está mais cara, aquele dinheiro que a gente investiu não compra a mesma coisa que antes. Ele está valendo menos. Então, é importante a gente saber calcular e visualizar se os nossos retornos estão sendo maiores do que a inflação. A gente vai para a tela aqui e eu vou abordar mais sobre esse tema e sobre isso no longo prazo. No longo prazo, não só nos investimentos, como na vida financeira. Isso muda o nosso mindset e faz a gente agir. Pelo menos me fez agir. Então, vamos para a tela aqui que eu vou mostrar como calcular e logo em seguida eu vou estar comentando sobre essa questão no tempo, esse dinheiro no tempo, o quanto que isso impacta na nossa vida quando a gente ficar, por exemplo, velho. Quando a gente tiver lá nos 60, 50 anos. Então, vamos para a tela aqui, vamos ver esse assunto que é muito sério. Ele é muito simples, mas ele é muito sério e importante. Bom, olhando aqui para a tela, a gente tem uma planilha com uma fórmula simples. Se a gente reparar nessa parte que eu pintei aqui em amarelo agora, ela é uma expressão numérica que trata da divisão de duas expressões, né? A gente tem 1 mais a taxa de retorno, vamos botar aqui taxa de retorno, que seria, no nosso exemplo, a inflação. Desculpa, a poupança. Poupança, exato. Então, a gente vai estar somando 1, exatamente o número 1, mais a taxa de retorno, que é igual a poupança. 1 mais a taxa de desconto, que seria a inflação. Aqui eu só inverti, mas a gente vai estar somando uma coisa e vai estar somando outra. E no resultado do somatório, a gente pega esses dois resultados e divide. Dessa forma, a gente tem o nosso real retorno, ou seja, o nosso retorno real. Então, quando a gente faz isso e traz para uma fórmula no Excel, né, que nos ajuda a calcular isso matematicamente mais rápido, a gente pode colocar os cenários que a gente viu. Então, a gente vai ter aqui 6,70, né, de poupança, ou seja, o retorno da poupança, né? Vamos botar aqui o retorno da poupança. A gente vai estar ganhando esse valor aqui de 6,70. Deixa eu trazer ele aqui para baixo. Eita, ficou grandão. Deixa eu diminuir.
Então, a gente tem o retorno da poupança em 6,70 e na inflação acumulada a gente tem 10,7 ou algo do tipo. Quando a gente faz esse cálculo, a gente percebe que a gente não ganhou nada investindo na poupança. Por que a gente não ganhou nada? A gente ganhou 6%, sim, mas as coisas ficaram mais caras em 10,70%. Então vamos supor que eu fosse morrer em 2022. Vamos olhar esse cenário. Se eu pegasse todo o meu dinheiro que rendeu em 6,70%, vamos supor que eu tenho um salário. Vamos supor que meu salário ele tinha capacidade de comprar. Ele aumentou, né? No dia 1 ele estava em X reais. E no dia 31/12 ele aumentou 6,70%. Certo? Ou seja, eu ganhei mais dinheiro. Vamos fazer um paralelo com o investimento. Então eu tinha X reais e no final do ano eu tinha 6,70%. No meu salário, eu conseguia comprar a minha comida, a minha roupa, minhas necessidades, suprir ali tudo que era básico para uma vida estável. Só que o meu crescimento de salário foi de 6,70%, enquanto a gasolina aumentou 10%. A comida aumentou 10%. A luz aumentou 10%. Então, a média, a inflação, o que ela é? A média dos custos que a gente tem na sociedade. Então, se tudo ficou mais caro 10% e eu só ganhei 6%, eu estou devendo 3%, que é o caso aqui. Então, a gente precisa ficar atento com isso, não só nos nossos investimentos, como na nossa vida. É importante, a gente sabe que é difícil, mas é importante a gente, para manter um patamar de vida, um estilo de vida igual àqueles que a gente tinha há 10 anos atrás, digamos que você já é uma pessoa adulta, já dos seus 30 anos, e tem o mesmo salário, você tem que pensar que o seu patamar de vida, tudo ao seu redor está ficando mais caro. Está ficando mais caro, está ficando mais caro. Enquanto que o seu salário está se mantendo. Assim como nos investimentos. Então é muito importante a gente aprender essa métrica, aprender essa mentalidade. Por quê? Com essa mentalidade, a gente começa a entender que a gente precisa buscar mais, fazer mais, acontecer, buscar a renda extra, fazer biscate, se especializar para nosso valor de mercado ser mais reconhecido. Então, quando a gente começa a ter esse insight, a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente, pelo menos para mim. Porque eu sei que eu preciso fazer mais. Eu preciso produzir mais, eu preciso ter mais retorno. Para que eu consiga chegar num patamar onde a minha renda, ela trabalhe para mim, cresça e mantenha a minha qualidade de vida. Porque a cada ano, mesmo eu velho, quando eu estiver lá nos 60, quando eu tiver 60 vai ter um custo. Quando eu tiver 61 vai ter outro custo. Fora que eu ainda vou ter o meu custo de velhice. Porque eu vou custear mais, eu vou ser mais caro para o plano de saúde, meus remédios vão ser mais caros, eu vou precisar de mais coisa, eu vou precisar de mais conforto, porque eu não vou ter a mesma condição de como eu era mais novo, porque mais novo eu pego ônibus, pego isso, pego aquilo. Mais velho eu vou precisar de meios de locomoção, vou precisar de uma qualidade de vida melhor. Então, assim, além do custo da inflação, eu gosto de aumentar um pouco mais. Então, se a inflação foi 10, cara, bota aí 12, sabe? Bota aí 12. Porque, como a gente tá falando da média, tem coisas que puxam a média para cima e tem coisas que puxam a média para baixo. Aí chega no meio termo. Então, tem algumas pessoas que fazem a sua própria inflação para ter essa métrica, sabe? O quanto que eu pago de gasolina? Ah, eu pago de gasolina no início do ano 5,89. Ah, eu como arroz, feijão, tal, 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 tal. Pessoas que fazem lá o estudo das coisas que mais gasta, sabe? Ah, eu tinha esse custo básico aqui, em média. Quanto que tá no final do ano? Sabe? Então, eu comparo. Ah, tudo meu que eu compro, pasta de dente, arroz, biscoito, gasolina, a luz, sabe? Tudo isso que eu gasto teve um quanto de incremento
quanto que ficou mais caro, desculpa. Então, esses 10% realmente foi 10%? Assim, o básico é a inflação. Se o seu incremento foi menor do que a inflação, cara, mantém pelo menos a inflação, ainda soma mais um, tá? Porque alguma coisa você deixou aí de escapar nesse teu cálculo. E aí você tem o seu retorno real. Isso a gente consegue ver para investimentos. Então, se eu tenho uma carteira que renda 12% ao ano e eu tenho ali uma inflação de 8%, cara, olha o meu retorno real. E esse foi o seu retorno real, sabe? Fora que você ainda pode considerar aqui o ganho em cima de dividendos. Isso aqui é um vídeo esse aqui é um assunto para um outro vídeo, mas se você teve um retorno lá na sua corretora de 11%, cara, bota aí mais pelo menos 1%, sabe? Para você ter ali uma receita considerando uma rentabilidade considerando os dividendos, tá? Então, isso é bastante importante da gente entender, né, no nosso cotidiano como investidor, né? E mudar a nossa mindset na vida como um todo. O nosso dinheiro, o que a gente ganha hoje, se você ganha 3 mil há 20 anos, cara, desculpa, você não tem mais o mesmo poder de compra que você tinha. Entendeu? Então, é muito importante esse entendimento para que você não esteja se afundando achando que está tudo bem. Porque naquele ano que você entrou, caraca, 3 mil reais era muita coisa. Mas agora não é mais. Então é muito importante estar ligado e estar atento nisso. Corra atrás, faça o cálculo real não só do seu salário, né? Faça o cálculo dos seus investimentos também. Aqui no decorrer, a gente vai estar tratando de outros assuntos também e como calcular isso de uma maneira melhor. Para esse vídeo, é importante você entender o conceito da taxa real, tá? Mas a gente vai estar tratando ainda sobre como calcular o seu salário, como calcular, eu tenho uma planilha só para isso, como calcular essa depreciação do salário, entendeu? Então, fica com esse mindset que o seu salário tem que aumentar, a sua renda, a sua receita, ou pelo menos o seu patrimônio, alguma coisa tem que crescer mais do que a inflação. Então é muito importante esse cálculo, porque a gente começa a se ver como uma empresa. E uma empresa, ela tem muito mais chance de passar por uma crise do que uma pessoa. Uma pessoa, ela depende de empresas. Se você começa a pensar como uma empresa, dificilmente você vai ter problemas em crise.